Muito bem, eis-nos aqui, não é? Mais uma sexta-feira, mais uma oportunidade de gravarmos esse vídeo, que é primeiramente realizado para um grupo de oração, de reunião para estudo da Palavra de Deus, lá do Pau da Fome, na Taquara, em Jacarepaguá, um grupo que é dirigido pela especial irmã Beth. Ali nós temos algumas pessoas muito queridas minhas, e eu sempre me sinto muito feliz em poder mandar esse vídeo para vocês. E ele fica lá no YouTube e é aproveitado por outras pessoas, eu não sei quantas recebem através de compartilhamento, eu não faço ideia. Eu só espero que chegue na sua casa, na sua vida, como uma palavra de bênção, uma palavra de um Deus que te ama e que deseja muito, muito, muito te salvar. Que seja uma palavra de esperança, especialmente para um momento como esse que nós estamos vivendo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 23. É um salmo que todo mundo sabe de cor, não é isso? Se fosse fazer uma prova e o professor falasse assim, eu quero que você recite para mim o Salmo 23. Aí você ia fazer assim, glória, tranquilo, esse aí eu sei tranquilo. Mas vá abrindo aí no Salmo 23, enquanto eu estou falando aqui, que eu estou enrolando para você poder abrir o Salmo 23, tá bom? Algumas pessoas mesmo assim ficam nervosas, né? Na hora da prova, assim, é um negócio que tira a gente do sério e aí acaba errando algumas palavras. Mesmo que saiba bem o Salmo, pode ao recitar errar algumas palavras, não vai ganhar um 10, vai ganhar um 9, um 8,5, 9,5. Eu espero que você tire um 10, não um 10 na prova de recitar o Salmo, mas um 10 na prova de que você crê e confia em Deus, e aí você poderá ser salvo por Ele. Muito bem, eu vou fazer uma oração pequenininha. Se você puder, feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, é um momento difícil que estamos vivendo, e eu quero trazer uma mensagem de esperança que venha do alto, que venha do trono da graça para o coração das pessoas que assistirem esse vídeo. Toma-os, por favor, pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu resolvi falar sobre esse salmo para trazer uma esperança, porque estamos agora num auge, né, da pandemia. As coisas estão ficando mais complicadas, os governadores e prefeitos estão apertando mais as regras de distanciamento. Isso causa confusão na vida de muita gente. Eu não vou entrar nesses méritos aqui. Tem um grupo que pensa de um jeito, outro que pensa de outro, tem outro que não pensa nada, não tem posição nenhuma, mas o fato é que mesmo quem esteja de um lado ou do outro, ou quem não pensa nada, é afetado por todas as decisões que são tomadas ou por aquelas decisões que não são tomadas. Então, eu quero trazer uma mensagem de esperança para você, tá bom? Eu vou ler primeiro nessa versão que você está acostumado, e depois eu vou ler numa outra versão aqui, e aí vou comentar verso a verso, trazendo aí uma mensagem para você nesta manhã. Na sua versão, nós vamos ler junto a partir do verso 1, que diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que palavras reconfortadoras, né? Mesmo que você não entenda plenamente essas palavras, tenha dúvidas em uma aqui, outra ali, mas ainda assim dá para perceber claramente que são palavras assim que enchem o coração. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler na outra tradução não, eu vou comentar usando a outra tradução. Aí acelera um pouquinho e fica mais rápido, tá bom? Então vamos começar aqui o seguinte. Esse salmo é um salmo de Davi, está escrito aí na sua Bíblia, e eu preciso, obviamente, lembrar você que Davi era um pastorzinho de ovelhas. Quando Davi foi ungido rei por Samuel, se você for ler lá essa história, você vai ver que Samuel manda trazer os filhos de Jessé, ele vai trazendo os filhos e falta um. O que faltava era Davi. E aí Samuel, mande trazer o menino. Jessé diz, olha, ele está lá longe, cuidando das ovelhas, do rebanho das ovelhas. Davi era um pastorzinho de ovelhas, um adolescente, um jovem ali, por volta dos seus 17 anos de idade, ali do máximo uns 17 anos de idade, quando ele foi ungido rei de Israel por Samuel. 17 anos. Então Davi expressa nesse salmo algo que ele conhece muito bem, que é o trato com as ovelhas, que é a maneira de lidar com as ovelhas. E ele expressa isso em palavras poéticas, lindas, como era costume dos homens daquela época se expressarem assim. E a Bíblia é muito escrita dessa forma. Eu já li aqui, por exemplo, Isaías com vocês, Isaías fazendo uma poesia maravilhosa. Então, Davi também está usando desse mesmo recurso aqui. Os salmos são entendidos na Bíblia porque para a época deles, como músicas, cânticos, eles usavam para louvar a Deus. Então, ao ler esse salmo aqui, entenda que Davi está exaltando o maior de todos os pastores, aquele que é o pastor mesmo exemplar. Ainda que Davi tivesse sido muito bom pastor, nós sabemos disso na história lá, quando ele vai enfrentar Golias, e ele chega lá para o rei Saul, na época, e ele diz assim, olha, eles riem, né, de Davi, que Davi era um garoto, um jovem de 17 anos, tinha uma aparência até estranha, porque ele era ruivo, diferente da maioria, então devia ser muito branquinho, bem diferente das pessoas, característica das pessoas daquela região. E assim, riem dele, né, quando ele diz que quer enfrentar Golias. E ele fala assim, olha, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, veio o leão, veio o urso, e eu enfrentei eles. Eu não deixei pegar as ovelhinhas, não. Está pensando o quê? Eu não sou esse mané que vocês estão pensando aí, esse fracote, não. Eu, Davi, coloquei a minha vida em perigo pelas ovelhas. E aí eu queria pedir que você depois, com calma, eu não vou ler aqui, eu vou citar depois um único verso, mas eu quero que você leia com calma, assim que terminar, preferência, o sermão, o capítulo 10 de João, o Evangelho de João. Você leia o capítulo 10,
que Jesus ali vai se identificar como o pastor e vai falar só sobre ovelhas e pastor nesse capítulo 10. Quem sabe no outro sermão próximo eu faço uma melhor identificação para você do que significa aquele capítulo 10. Vamos aqui então ao Salmo 23 e agora numa outra versão e eu vou comentando. Verso 1 diz assim, o Senhor é meu pastor, Ele me dá tudo de que eu preciso. Essa versão aqui está melhor traduzida, porque na sua versão diz assim, nada me faltará. Algumas pessoas usam os textos bíblicos muitas vezes de maneira equivocada e pregam dando a entender, sabe, que Deus é quase que um empregado seu. E esse verso aqui, nessa tradução, nada me faltará, dá a impressão de que Deus vai dar a você tudo o que você imagina que você quer. Não é verdade isso. A tradução mais correta é essa que eu li para você aqui. Ele me dá tudo de que eu preciso, porque Ele é o bom pastor. Ele não é um pastor qualquer. E assim como um pai, uma mãe, só vão dar ao filho aquilo que não vai lhe fazer mal, que não vai ser ruim para ele, imagina Deus. Imagina o cuidado que Deus tem com você. Ele jamais vai te dar tudo. Ele vai te dar aquilo de que você precisa, de que Ele entende que você precisa. Aí que está o grande problema, que as pessoas erram, muitas vezes, ao serem convidadas para se tornarem cristãs, é que vendem para elas uma ideia de que ela, vindo para o cristianismo, todos os problemas da vida dela serão resolvidos. E esquecem, por exemplo, que o mesmo Jesus disse uma vez assim, no mundo passareis por aflições. Espera lá, mas se Ele vai me dar tudo, nada me faltará, como que eu vou passar aflição? Mas tem aflição de tudo quanto é tipo. E nós estamos vivendo agora um período de aflição. Bom, para mim não ficar só nesse verso aqui, vamos seguir em frente. Então, Deus vai te dar o que você precisa. Muito bem, verso 2 e 3, juntos aqui. Ele me leva aos pastos de grama bem verde e macia para descansar. Perdão. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho certo, para mostrar a todos quão grande Ele é. Queridos, é bem diferente da sua tradução e já explica tudo, mas eu vou acentuar um pouquinho o que quer dizer esse verso 2 e 3. As ovelhinhas, elas precisavam ser levadas de um lado para outro para comer. Ovelha, quando bota num pasto, ela come tudo, não sobra nada. E o pastor tem que transportar, tem que levar as ovelhinhas, tem que guiar as ovelhinhas para um outro pasto. Aqui o texto está dizendo que o bom pastor leva sempre a ovelhinha para um pasto com uma grama gostosa. O bom pastor é muito bom mesmo. E aí, olha só, quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Cara, é impressionante, presta atenção, meu amado, minha amada. As ovelhinhas, elas são animais muito assustados, muito assustados. Ela tem que ser levada para beber água num riacho de água mansinha, calminha, porque ela se assusta até com a água que vem descendo revoltosa, fazendo barulho e batendo e derrubando. Ela não pode ser levada para um riacho que não seja de águas mansas. Sabe o que é isso aqui? É Jesus se preocupando com você e pegando você e levando você para um cantinho
um cantinho só seu, entre ele e você, para que ele possa acalmar você. Você não pode estar na agitação do trânsito, na agitação, sei lá do que na sua vida, na confusão, na briga com os filhos, com a esposa, sei lá o que. Não, ele precisa colocar você num cantinho tranquilo, para que ele possa envolver você, para que você possa senti-lo. É esse sentido aqui das águas mansinhas. Aí segue dizendo assim, ó: ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Isso aqui, queridos, tem a ver com isso aqui, ó. Quando vem as aflições, quando vem momentos difíceis como esse, da pandemia, e as coisas estão muito complicadas, Deus quer te dar uma paz que só Ele consegue dar. O próprio Jesus disse isso mais tarde: eu vos dou a paz, não a paz que o mundo dá. É uma paz que traz alívio, que traz, assim, tranquilidade, mesmo em meio à confusão e à aflição. Queridos, essa paz, ela só vai existir quando também acontecer esse detalhe aqui final do verso: ele me faz andar pelo caminho certo para mostrar a todos quão grande Ele é. É preciso andar junto com Jesus, no caminho com Jesus, o caminho dessa vida, para você poder receber essa paz que Ele vai te dar mesmo em meio às aflições. Se você não caminha com Ele, se você não tem intimidade com Ele, se você não reserva tempo para Ele, você não vai encontrar isso aqui. Aí você vai ser a tal da ovelhinha que se perde, a ovelhinha que foge, a ovelhinha que, no momento em que vieram os inimigos, vieram as tormentas, vieram essa coisa, fugiu para um lado e se perdeu. Aí você passa a ser aquela tal da ovelhinha em que ele deixa as 99 no pasto, guardadinha, melhor dizendo, não no pasto, mas lá no lugar onde guardava as ovelhinhas, que me fugiu o nome aqui agora, me perdoe, elas ficavam guardadinhas lá, e ele ia buscar aquela umazinha das 99 que se perdeu. Eu, quando fiz esse sermão uma vez na igreja, o cantor, no final, cantou aquela música das 99. As 99 deixou no aprisco. Essa música é muito antiga. Aí ele cantou essa música no final. Bom, vamos seguir. Lá no verso 4. Aqui nessa tradução diz assim, ó: eu posso andar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, mas continuo tranquilo, e não sinto medo. Tu, Senhor, me guias e proteges constantemente. Caramba, gente, olha, tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, não tem? Muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas perderam amigos, muitas pessoas perderam irmãos em Cristo. Eu posso andar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, mas continuo tranquilo e não sinto medo. Eu lamento muito, muito profundamente pela morte de qualquer pessoa, inclusive dos seus queridos que morreram. Mas quando você anda junto com um bom pastor, quando você tem esse sentido do verso anterior, em que ele faz você andar pelo caminho certo e ele te devolve a paz de espírito quando você está aflito, esse verso aqui vai fazer todo sentido em relação ao verso anterior. Deixa eu explicar para você o que é isso que Davi está relatando aqui. Eu disse que o pastor tem que transportar as ovelhinhas, tem que guiá-las de um lado para o outro para ela poder ir para o pasto.
Quando ele tem que fazer isso, infelizmente, é necessário que passe por lugares difíceis, e alguns desses lugares difíceis são alguns penhascos, algumas montanhas, em que as estradas têm no máximo ali 2, 3 metros de largura e 450 metros de penhasco, e o bom pastor tem que ir à frente guiando as ovelhinhas, passando por esses lugares difíceis, em que a qualquer momento, se a ovelhinha não estiver atenta, se a ovelhinha não se deixar guiar pelo pastor, como está no final do verso 4, o teu bordão e o teu cajado, não é isso? Me guiam. O pastor faz assim, ó. Quem já esteve lá nessa região da Judéia, desses lugares assim, como meu sogro esteve lá, servindo no canal de Suez como militar, ele disse que é assim, ó, quando eles vinham no jipe, o pastor só levantava o cajado e fazia assim, ó. Eu vou me afastar para você ver melhor. Ele levantava o cajado e fazia assim, ó. Quando ele fazia assim, todas as ovelhinhas iam para o lado que ele apontou o cajado, e aí o carro passava. Ele falou que é uma coisa impressionante, ele ficava assim, abismado de ver. Por que a ovelhinha ia para o lado que ele fez assim? Perceba, querido, é porque todas elas estavam olhando para o pastor. Se a ovelhinha estivesse olhando para o lado, ela seria atropelada pelo jipe, porque o jipe vinha buzinando lá de baixo. O pastor fazia assim, as ovelhinhas desviavam. Se a ovelhinha não estivesse olhando para o pastor, ela teria sido atropelada, caso o motorista do jipe não fizesse o menor esforço para evitar, não é? Mas presta atenção no significado disso. A ovelhinha presta atenção no caminho certo do verso anterior e o final desse verso, onde diz assim: tu, Senhor, me guias e proteges constantemente. O pastor está atento para guiar a ovelhinha para o caminho certo. Naquele penhasco, naquele caminho estreitinho, em que tem um abismo de 450 metros, ali você pode cair a qualquer momento. Também tinham os animais selvagens, os predadores, escondidos para atacar as ovelhinhas nesse momento, que era um momento crítico. Para onde que elas vão correr? Quanto tempo o pastor vai ter para poder salvar essa ovelhinha no momento de um ataque repentino de um predador, de um inimigo, como é o meu e o seu inimigo, o inimigo do próprio Deus? Mas o pastor, ele está lá para proteger a ovelhinha. Nesse momento aqui, onde ela anda pelo vale escuro, anda nesse caminho difícil, em que as dificuldades são imensas e a vida dela está em pleno perigo. E aí eu quero dizer a você, querido, que pode ter perdido alguém nesse período agora, pela pandemia ou por qualquer outro motivo, que mesmo que tenha acontecido isso, se você tem andado no caminho certo, se você confia no Senhor, você estará guardado por Ele para um momento muito mais especial lá à frente. Eu espero que você tenha essa esperança no seu coração. E Jesus é o pastor perfeito, porque mesmo que você morra, ainda assim, Ele venceu a morte, Ele deu a vida dele por isso, e Ele pode chamar você novamente para viver. Verso 5: preparas uma refeição deliciosa para mim na presença dos meus inimigos. Tu me recebes como um convidado de honra, e a minha vida fica cheia das tuas bênçãos. Oh, coisa maravilhosa! Aqui é o seguinte: quando o pastor levava as ovelhinhas para um determinado pasto, ainda que não se visse, mas os predadores estavam ao redor. Então Davi está usando essa cena
para dizer assim, levei as ovelhinhas para comer e os inimigos estão ao redor. Ele está dizendo assim, o Senhor Deus também me prepara a minha refeição, também no momento que eu estou distraído, em que eu estou comendo, em que eu estou à vontade, em que eu não estou talvez preocupado com qualquer outra coisa, Ele também está me protegendo dos inimigos que estão ao redor. Porque o pastor ficava de olho enquanto as ovelhinhas estavam pastando para ver se vinha chegando o leão, via se vinha chegando o urso, para que ele pudesse agir e salvar a ovelhinha a tempo. Deus está sempre com os olhos sobre você. Que coisa maravilhosa, né? E ele ainda diz assim, e a minha vida fica cheia das tuas bênçãos, porque a presença de Deus é a bênção o tempo todo sobre nós. Verso 6, já está ficando rápido aqui o tempo. Eu tenho absoluta certeza de que a tua bondade e o teu amor cuidadoso me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Deixa eu explicar para você aqui dentro do contexto do pastor e as ovelhinhas também. Na tua tradução, diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Sabe o que quer dizer isso aqui? O pastor ia à frente e lá atrás das ovelhinhas, o pastor normalmente usava 2 cães para fazer a proteção lá atrás do rebanho. 2 cães iam lá atrás para dar o alarme, para tentar defender as ovelhinhas no primeiro ataque do predador. E depois o pastor se virava para poder resolver a situação. Aqui Davi usa os 2 cães como se eles se chamassem bondade e misericórdia me seguirão. Como aqueles cães seguiam o pastor lá no final do rebanho, Davi usa Deus usando 2 cães atrás de você, como se fosse assim essa expressão, bondade e misericórdia. Nessa minha tradução diz, a tua bondade e o teu amor cuidadoso me acompanharão todos os dias da minha vida. Como é especial essa mensagem, não é? E aí, eu já tinha me adiantado um pouquinho, quando falei lá no verso 4 sobre o vale escuro, aqui deixa claro que há vida eterna no bom pastor. Sim, diz o final do verso, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Na sua versão diz, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Talvez você tenha entendido errado que casa do Senhor seja a igreja. Não, aqui está falando de viver onde Deus habita, viver com Ele, na morada dEle, para todo sempre. Eis que vou preparar lugar, mas voltarei para levá-los para mim mesmo. É essa promessa maravilhosa. Deixa eu tentar contar aqui em apenas poucos minutos a história de Erasmo de Roterdã, que foi um homem muito sábio no século XVI, anos 1500 e alguma coisa, lá quando o Brasil, na época que o Brasil foi descoberto, né? Erasmo vivia na Europa e ele era um homem muito intelectual e muito respeitado. E ele conta uma experiência que ele estava numa travessia marítima e o mar veio com tudo e pegou o barco de uma maneira que não houve chance, e o barco encalhou e começou a se despedaçar e aí as pessoas a bordo começaram a reagir histericamente. Alguns passageiros do barco invocavam seus santos, implorando auxílio, outros cantavam hinos ou oravam em voz alta, gritando desesperados. Mas Erasmo conta que percebeu uma única pessoa agindo de forma completamente diferente. Era uma mãe com um neném no colo. Abraçava seu bebezinho ali no colo.
e ele percebeu que aquela mãe estava completamente serena, calma, tranquila. Ela foi a única pessoa que não gritou, não chorou ou não tentou negociar com o céu. Aí, nessa hora, até o ateu começa a tentar buscar uma solução, não é? A única coisa que ela fez foi orar calmamente, em voz baixa, enquanto abraçava com firmeza seu bebê. Erasmo conta que só pôde entender que aquela oração calma, tranquila, sem desespero, significava apenas a continuação de uma vida de comunhão com Deus. Por isso que ela podia estar daquela forma naquele momento. O barco já estava afundando, deram um pedaço de madeira para essa mãe, para ela tentar sobreviver e chegar em terra firme. Erasmo conta que aquela mãezinha se agarrou àquela madeira, com o bebê no outro braço. Ela, sentada em cima daquela madeira, remava com a outra mão, enquanto segurava o bebê, sem desespero. E Erasmo disse que ela foi uma das pessoas que conseguiu chegar em terra firme. Aquela mulher confiou plenamente no seu Deus, mesmo andando no vale escuro, o vale da sombra da morte. Você também agiria assim? Se você é um cristão que confia na emuná de Deus, na fidelidade de Deus, e entendeu plenamente esse salmo, ou se você ainda está mais para lá do que para cá, ou está afastado dos caminhos de Deus, volte e confie plenamente nele. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.